Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Ciência Básica. Hoje a gente vai aprender, vai entender que tem professores que ensinam conteúdo, tem professores que ensinam a sonhar e tem aqueles professores que fazem o sonho atravessar os oceanos. Hoje a gente vai receber uma professora de educação básica que levou alunos do interior de Alagoas à Índia. Exatamente, eles cruzaram os oceanos. E isso não é sobre viagem, é sobre vitória, resiliência, resistência da educação científica. Seja muito bem-vinda, professora Luciana Tenner. Eu quem agradeço a presença, o convite de fazer parte desse projeto maravilhoso que só vai colocar a educação científica para frente, é o que eu espero. Muito obrigada pela oportunidade. Que bom. De contribuir. Seja bem-vinda. A professora Luciana Tenner, ela é mestre em ensino de ciências e matemática, é doutora no ensino de ciências e está aí há mais de 30 anos, 35 e umas coisinhas. Por aí. Né, na educação básica. Professora, é uma alegria recebê-la aqui no Ciência Básica. Acho que esse espaço é próprio para pessoas com seu perfil. Fico muito feliz, né, de ver, de acompanhar os seus trabalhos, suas atuações. E eu começo, né, já perguntando, né, para a professora qual foi o momento, né, que virou a chave, que a educação científica foi além da biologia. Como é que você começa a fazer isso? Você começa observando o que esses alunos sabem, o que eles têm a oferecer. Os alunos, eles oferecem muito, gente. Eles têm muito que oferecer para a gente. E quando a gente pega essa oportunidade, pega esse fio, cata esse fio, ele faz uma pergunta e a partir daquela pergunta a gente faz o processo investigativo. Então, quando você falou, né, que ele perguntou a você, professora, e se a gente fizesse assim? Eu fiquei pensando, que bom que ele encontrou alguém que ouviu a pergunta, acolheu a pergunta e buscou a resposta junto com eles. Sim. Havia uma abertura, tanto de diálogo, porque às vezes muitas vezes o aluno não tem tanto acesso ao professor, então o primeiro é de confiança, mesmo de diálogo, mas eu acho que principalmente o fato de o professor levar em consideração que aquilo é um bom início, estar preparado para compreender a importância daquela pergunta e acolher esse aluno para essa construção, porque muitas vezes o professor não está preparado também, e aí ele não sabe, ou ele não conhece, ou ele não está pronto, e a pergunta pode se perder. Sim, inclusive é um dos problemas do processo educativo hoje, aliás, hoje não, eu vou dizer sempre, que ao longo do tempo, sempre foi esse, daquela pergunta ser feita e você ignorar, ou porque ela não está dentro do conteúdo, você dizer, agora não. Vamos deixar para depois. Depois eu respondo. Não, isso aí não tem nada a ver com o assunto. Não é da aula. Não é da aula de hoje. E eu fui aquela que ouvia. Como eu falei, sou curiosa também, então eu acabo acolhendo esse tipo de pergunta. Quando os alunos vêm com alguma coisa desse tipo, eu sou a primeira a dizer, opa, vamos embora, vamos procurar e vamos caminhar junto. Isso dá muita abertura. E aí foi o começo, viu? Realmente, isso lá nos inícios dos anos 2000. O que é que ninguém vê, Lu? Quando eu chego nos bastidores de um projeto, eu chego como é que eu sei? Sempre fazem também, viu? Né? Então, como é que eu sei que um projeto vai dar bom? Porque, assim, são muitas perguntas, nenhuma resposta, tudo à base de investigação mesmo, de busca, né? Como é que a gente sabe que aquela pergunta daquele aluno pode ser transformada numa proposta competitiva, num projeto que faz sentido? Erro e acerto. Tentativa. Porque, assim, perguntas tem várias. Tem umas bobinhas, tem aquelas que você... Não, olha, é interessante, mas se você fizesse mais tal coisa, procurasse mais informações sobre isso, tentasse pesquisar mais sobre... Mas tem perguntas que tem esse feeling, né? Daquela... essa aí vai dar bom. Estimula a curiosidade, então, né? E aí, não tem uma forma de você defender realmente essa questão. Não tem uma forma de eu dizer a você, olha, você vai descobrir quando você ouvir que ele pergunta. Não tem uma fórmula, não tem uma receita. Você vai usar a sua intuição também, ciência com intuição aí. Sim. Mas a partir daquilo ali, você vai estimular seu aluno sempre a pesquisar mais sobre. É a partir dele mesmo pesquisando, ele mesmo investigando se aquilo ali tem condição de ele caminhar para frente, se aquilo tem condição de se descobrir mais, ou se aquilo tem potencial para ser algo novo, para produzir algo novo. Sim. Que normalmente é o que a gente busca na pesquisa. Há uma diferença entre um projeto científico, que a gente leva para uma feira científica, e o projeto pedagógico, aquele que a gente leva
deixa na escola. Sim. Né, que são os projetos pedagógicos normalmente exigidos pela rede municipal, estadual, enfim. E a principal diferença entre esse projeto científico que você vai seguir a partir dessa pergunta ou um pedagógico que você vai trabalhar com as questões na escola pedagógicas é a intencionalidade. Com que intenção você quer responder essa pergunta? Para quê? Você quer descobrir algo novo? Você só quer mostrar para o público o que já existe? Ou você quer caminhar com aquilo ali para ter um produto? Sim. E essa intencionalidade vem acompanhada de rigor científico. É o rigor científico, o rigor metodológico, que você tem que buscar do problema, partir para a observação, ir para a pesquisa em si, a parte fazer leitura para poder afunilar aquilo ali. Isso. E depois publicar o que você conseguiu achar. Fez isso, você já está indo por um caminho andado. Aí entra o terceiro ponto. Eu falei primeiro a intencionalidade. Isso. Né? Depois o rigor. E agora você vai com o acompanhamento. É onde o professor entra. Ele é o papel fundamental. O professor, nesse sentido, ele vai acompanhar todo o processo, aparando as arestas e direcionando esse aluno. Sim. Porque há casos em que o professor assume o projeto para si, responde, faz. Já participei de feiras científicas que o projeto a gente via que era o tema de doutorado lá daquele professor. Ah, que terrível. Né? Então, você não vai fazer aquilo para o aluno. Você tem que deixá-lo construir. O aluno fazer, ele vai levar... Isso é muito legal. Ele vai levar umas tapinhas ali, vai se decepcionar, vai ficar frustrado, mas ele vai descobrir. Né? Ele vai conseguir alcançar aquilo a partir da pesquisa dele. E ele vai ter o que falar. Ele não vai chegar na frente e alguém dizer assim, mas como é que você faz isso? Aí ele não saber porque não foi ele que fez. E fazendo e toda você, pergunta... professor... acompanhe, seja mediador. Você vai conseguir fazer que o seu aluno avance com você. Isso é muito legal, isso é uma ideia, isso é uma dica muito importante, porque assim, a gente sempre, muitas vezes o professor menospreza a capacidade do aluno, reduz, né, a capacidade que o aluno tem de não só de pensar, mas de investigar, porque também a ciência basicamente é isso, eu vou pensar, eu vou investigar, e eu vou pensar, e eu vou tentar de novo, e vai... Uma vez, eu lembro que eu conversava com a minha orientadora, a professora, a doutora Marcela, um abraço, professora Marcela, eu acho que eu comentei uma vez com ela sobre alguma coisa de resultados e tal, e aí ela disse, Janice, mas 0 também é resultado. Sim. Sabe, quando ela disse 0 também é resultado... Parece que a minha cabeça, assim, abriu. Então, qualquer coisa que eu investigo, eu procuro e eu encontro ou eu não encontro, não encontrar também é um resultado. Inclusive, isso é uma das coisas que as pessoas têm medo, né? Isso desde esse processo da educação básica até o nível como o seu aí, doutorado, mas a pessoa não confia porque não encontrou aquilo que ela buscava. Isso né? Dá um medo. Mas vai junto, cai dentro, menino. Tu fez um negócio, descobriu, mas descobriu que aquilo não funciona daquela maneira. Das duas, uma. Ou você vai partir para outra e descobrir outra forma daquilo funcionar, ou você vai dizer, olha, gente, não é por esse caminho. Estimule as pessoas a irem pelo outro caminho. Mas ela foi perfeita na fase dela. 0 também é resultado. -1 é resultado. É verdade. Até o prejuízo traz resultado. Inclusive, com essa prática que eu tenho, dessa experiência que eu tenho, trabalhar com projetos científicos, muitos deles foram para o lixo depois... porque nunca deram certo, não conseguiram ir à frente. Sim. Então, assim, acaba que a gente elimina, deixa para lá. Mas todos que foram para algum local, todos os projetos que foram para algum local, eles sofreram um processo muito longo de tentativas, um processo muito longo de erros, de recomeço, de frustração, de nãos. Todos esses projetos que a gente segue adiante, que você vê um resultado aí positivo em qualquer que seja o local, o nível, ele passou por muito erro. Muitas etapas. Aquilo ali é muito bonitinho, o que você está vendo ali, mas você não tem noção do quanto se passou até chegar naquele momento. O que se descartou, o que descobriu errado, o caminho que você teve que fazer de volta. Né? A comunidade, normalmente, ela fica com o resultado positivo, ou não, mas ela fica com o resultado. Ela recebe aquele resultado, mas as etapas construídas e vivenciadas até aquele resultado é do pesquisador. Né? Muitas vezes, meio solitário, mas é do pesquisador. No caso dos alunos, essa companhia do professor é essencial. E você é professora de educação pública há, 25 anos ou mais. A escola pública, ela tem limite mesmo assim ou falta oportunidade?
Ela tem... O que falta, né? O que faltava antes? Não sei. Já faltou muito mais do que falta hoje, sabe? Os limites que ela impõe meio que faz a gente correr atrás, né? Mas aí eu também não vou romantizar dizer que só correr atrás dá certo. A gente não pode romantizar isso. Então, a gente tem um limite de um produto, a gente tem um limite que passou numa feira científica, mas cadê o recurso para levar esses alunos? Sim. E há um tempinho mais atrás, era mais complicado ainda, apesar de ter menos pesquisadores. Sim. Porque quando começamos, eram, sei lá, 5, 6 pessoas. E hoje, a Alagoas inteira já está fazendo pesquisa. Você fala 5, 6 pessoas no estado das Alagoas. Sim. Exatamente. Sim. E aí, tipo, alguns anos depois, já tinha grupos em Maceió, já tinha grupos em Palmeira dos Índios, porque, como você falou no início, eu sou daqui de Arapiraca, mas meu trabalho era em Lagoa da Canoa, Isso. que é uma cidadezinha minúscula, comparado com Arapiraca. E, desculpa. E aí, quando a gente aumentou esse limite, né? Colocando esses meninos para frente, isso estimulou outras pessoas também a fazerem o mesmo. Motiva, né? Então, aí o Estado oportunizou a gente, naquele momento, a viajar, a ir para alguns locais, levando algumas pesquisas para ir adiante. Somos conhecidos no Brasil. Levamos, como você falou, essa questão da Índia. E a gente vai falar da Índia agora, né? Pronto. E aí, mas essa oportunidade que o Estado ou o município, que a educação pública hoje oferece. Deveria oferecer, elas não sabem que essa oportunidade que elas oferecem para esses meninos, ela vai trazer pessoas preparadas para atuar positivamente no próprio Estado. E no próximo nível do próprio Estado. Sim. Porque todos os alunos, eu não tenho um aluno como exceção, todos os alunos que participaram dos projetos científicos entre 2000, 2010, 2015, vou dizer até aí, porque daí para cá eu já não tenho mais esse acompanhamento, fui para outro nível, mas todos eles estão no mercado de trabalho contribuindo de alguma maneira. No Estado. Professores, pesquisadores, educadores, psicólogos, matemáticos. Sim, importante. Enfim, todos os alunos que passaram pelo nosso processo, pelos processos de iniciação científica, eles hoje estão contribuindo, devolvendo aquilo que eles levaram. Isso é muito importante. E quisera que tivesse muito mais, para eles estarem contribuindo muito mais também. Eu acho que essa sua fala de início é muito importante. A gente tem hoje, e eu falo de Brasil e mundo, né? Mas que bom que posso falar de Alagoas também. Acho que Alagoas, nos últimos anos, inclusive, a gente é destaque no país. Nós somos o primeiro lugar em investimento na pós-graduação hoje no país. E detalhe, a nossa pós-graduação está repleta de profissionais que atuam também na educação básica. Sim. A educação básica ela é um celeiro que hoje também tem uma coisa importante que a gente precisa colocar. Durante muito tempo, a educação básica era o cesto onde se vinham buscar os ovos e onde se levava, mas não havia devolutiva. Então, a gente tinha informação, a gente tinha propostas, nós tínhamos condição de participar das ações, a gente recebia essas pessoas, acolhia essas dinâmicas, mas muitas vezes o resultado, o produto dessa construção que era coletiva, ela voltava para a academia e ficava lá. Sim. E aí, hoje, o que a gente percebe é que a academia também já se abriu para essa visão de que, sim, na educação básica a gente faz ciência, então vamos buscar esses meninos. E Alagoas hoje tem centenas, sabe? O que eu saiba, pelo menos uns 160 projetos, no mínimo, né? Isso é no mínimo. Eu sei que tem muito mais, mas eu não tenho registrado, mas eu sei que é muito mais, de alunos de educação básica construindo ciência, sendo mediados, obviamente, por colegas de nível superior, porque isso é muito importante, né? O rigor científico pede, mas a gente já oportuniza, já tem essa abertura. E aí eu queria conversar com você justamente sobre as Índias, né? Enfim, a Índia, como foi levar esses meninos? Como é que foi essa experiência? De onde partiu a aprovação? Porque para ir para lá, primeiro aconteceu alguma coisa aqui. O que aconteceu aqui no Brasil para vocês conseguirem caminhar até as Índias? Olha só,
interesses de quem faz educação básica para competir em feiras científicas é sempre subir um degrau a mais. Sim. Né? A gente começa com uma feira local, vai para um estadual, daqui a pouco vai para uma nacional, daqui a pouco a gente vai avançando. A ideia sempre se busca ir para um nível internacional. Existem feiras internacionais que elas são o último nível, vamos dizer, o último degrau da escada que esses alunos querem alcançar. O topo, se eles né? chegarem lá Seria em cima, eles vão ser o rockstar da ciência, vamos chamar assim. Essa questão de ir para a Índia é interessante, mas a gente não é única também. Tivemos alunos aqui da escola pública, do Lagoa da Canoa, que foi para Londres, que foram para a Irlanda. Que legal. Levando também projetos científicos que foram avançando. Um projeto científico desse nível, ele ganha em relação ao... Como é que eu vou falar? Ele ganha em relação a outros processos acadêmicos porque é um projeto que ganha credenciamento. Sim. Um credenciamento é uma premiação por aquele projeto. Houve-se um tempo no Estado que isso era considerado autoplágio. Sim. O Estado não dava a gente a oportunidade de ir para outro local, porque você já tinha apresentado em determinado local, e aquilo ali ia ser autoplágio. Mas era um equívoco diante do processo de feira científica. Sim. Então, você vai participar de uma feira científica, você ganha um credenciamento, porque seu trabalho é muito bom, então merece ser apresentado em outro local, em outro local mais amplo, em outra feira maior, vamos chamar assim. E aí, dentro dessas apresentações, nosso grupo teve destaque. Inclusive, um dos projetos era direcionado à matemática. E essa feira é chamada de Quanta. É uma feira internacional que trabalha com questões de maker, matemática, tecnologia. E aí, nossos alunos receberam o convite. Em que ano foi isso, professora? 2013, salvo engano. Sim. 2013. A gente conseguiu essa... A mais, né? A gente não tem os recursos que você tem hoje, a disponibilidade de recursos que você tem hoje. Era claro, né, campinando mesmo. E aí a gente conseguiu o destaque para ir para fora, conseguimos o convite. Um grupo de 6 alunos, 2 professores. E aí, ok, vamos, né? Não vamos, porque não tem dinheiro para ir. Como é que você vai? Não tem como. Não tem como. Vamos vender bolo. Haja bolo para comprar passagem para a Índia, né? Haja bolo. Aí a gente... Os meninos ficaram inconformados. Né? Inconformados. Então, foram para a rádio, foram para a televisão, aquela coisa toda. Pedir ajuda, vender coisa. Ninguém deu valor a gente. Então, teve um advogado de Maceió, doutor Piatti, eu não esqueci o primeiro nome dele agora, no momento fugiu o nome dele. E aí ele viu os meninos, se compadeceu, um cara jovem, bonito, rico, se compadeceu com os meninos e disse, não, vou abraçar essa causa, vamos atrás de recurso. Não conseguiu recurso dos políticos, nada, nem R$1. Então, um grupo de amigos, um grupo de amigos conseguiu o dinheiro para levar a gente. Ah, que bom. 2 alunos acabaram desistindo. Então, de forma particular, depois que conseguiu o dinheiro para levar a gente, né, para a Índia, aí foi que alguns políticos chegaram junto, mas mais para fazer propaganda. Não vou citar nomes para não dar palco para esse povo. Mas, assim, foi ele com questões particulares, com conhecidos, ele com amigos. Ele abraçou realmente, né? Abraçou a causa. E os meninos, eles... mal sabiam ler, mal tinham ler inglês, né? Ter roupa para ir. Como é que foi isso? Um processo de pegar emprestado, de cada um ajudando o outro. E, no fim, fomos 4 alunos, 2 meninos e 2 meninas. Eu e uma professora que também veio a óbito recentemente como tradutora. Era intérprete da gente, professora da UFAL, do IFAL. Como é que foi ver esses alunos representando o Brasil? Eu me arrepio até hoje. Na Quanta, numa feira indiana, repleta de representantes do mundo inteiro. O mundo inteiro, cara. O mundo inteiro. Como é que foi esse momento? Como é que foi vê-los? Porque eu imagino eles como estavam, mas você como professora, como você estava acompanhando, você ajudou eles a construir aquela ideia. A ideia deu certo e todo mundo foi. Como era vê-los atuando naquele momento? Me arrepio até hoje, porque é emocionante. Muito orgulho, muito orgulho, muito orgulho.
Eles não sabiam falar inglês, principalmente fluentemente. Claro. Inclusive, a gente colocou a palavra mundiça no dicionário mundial, porque alguém dizia chiquimundiça, né? E aí uma pessoa lá perguntou, o que é mundiça? Where is mundiça? Aí a minha tradutora disse, são pessoas alegres. Então, a gente viu de longe, mundiça, sabe? Apesar de longe chamando de mundiça, esse momento é muito marcante. É engraçado. E tinha um momento que debate, por exemplo. Não tinha como ele debater em inglês. Sim. Mas aí uma das alunas fez um discurso em inglês e disse que não tinha condições. Quando ela falou isso lá em cima, em inglês, decoradozinho. Claro. Aquilo ali, eu fiquei muito orgulhosa. Sim. Cara, coragem. Coragem. Um auditório repleto de pessoas, alemães. Sim, japoneses, africanos. O mundo inteiro. E ela chega lá em cima, naquele monte de gente, falar o discursozinho dela em inglês e dizer que não tinha como condições de seguir adiante porque o inglês dela era básico. Aquilo ali me deixou muito orgulhosa. Sim. E eles aprenderam muito, muito, cresceram demais. Eu acho que a experiência para eles foi muito importante, mas para mim foi maior ainda, sabe? Eu saí com mais responsabilidade de levar aquelas crianças para lá e, no entanto, ter que levar outros grupos depois. Será que eu consigo, né? E aí a pergunta é essa, o que é que marcou, né? O que é que marcou naquele momento? Foram quantos dias lá? A gente passou 2 semanas. 2 semanas na Índia? 2 semanas. Conhecemos alguns locais importantes, fomos a Taj Mahal. Não só estava a gente de Alagoas, tá? Daqui do Brasil estava um pessoal de Goiás. Era um grupo de brasileiros. Devia ter mais ou menos umas 30 pessoas do Brasil. E aí... A rede estadual, na época... Só foi a gente, de Alagoas. Só a rede estadual de Alagoas. Teve um pessoal de Goiás... Algum suporte financeiro da rede estadual? 0. Não tivemos. Nossa. Foi o que eu disse. Ele conseguiu... Celso Piatti. Ele conseguiu, com empresários, com um grupo, conseguiu a passagem e ainda conseguiu um troquinho para os meninos, porque também não tinha nenhuma bolsa. Nada de iniciação. Então, partiu muita coisa do nosso bolso. Por exemplo, eu não tive ajuda nenhuma a não ser a passagem, mas aí eu tive que levar dinheiro. Claro, comprar as coisas, as roupas. Mas eles conseguiram ainda um troquinho assim, vamos dar $500 para os meninos gastarem lá, né? Bom. Mas assim, infelizmente, da rede pública não tivemos muito recurso, que é essa questão que o Estado falta da oportunidade. Isso. Eu digo Estado, não Estado estadual, rede estadual. Estado enquanto país, instituição, né? Isso. Hoje no estado das Alagoas, na verdade, eu comecei a ver esse movimento em outros estados, como, por exemplo, o estado de Pernambuco, né? Mas no país, outras regiões já tinham feito ações desse tipo de preparar blocos de aluno para intercâmbio, né? Internacional e tal. E hoje nós já temos na rede estadual de Alagoas, acho que é o segundo ou terceiro ano. Terceiro ano, né? Que acontece. Volta ao Mundo. É isso, que é esse programa. Então, assim, isso mostra... Isso também é uma evolução, né? E aí é mais um momento de a gente falar que, mais uma vez, a gente está falando de pessoas, de dirigentes que começaram a ver as coisas de forma diferente, porque é muito importante. E, como você falou antes, é o retorno disso. Esses alunos, eles são daqui, eles constroem uma cultura de educação, melhoram os nossos índices e trazem como resultado para a própria rede, para o próprio Estado, o seu aprendizado, o seu conhecimento. Pessoas desenvolvidas cientificamente, psicologicamente, emocionalmente, socialmente, né? Acho que porque o desenvolvimento socioeducacional desses alunos numa oportunidade como essa é único. Um aluno... Como é que fica um aluno? Como é que fica um aluno numa oportunidade como essa? Quando voltou, quanto tempo durou essa conversa? O que se pôde fazer de análise com esses meninos? O que se ouvia deles? Uma das coisas interessantes é que, como tivemos essa dificuldade, por exemplo, em inglês, o próprio nosso benfeitor, ele começou a pagar curso de inglês para esses meninos. Sério? Os meninos que foram, ele isso. pagou, na verdade, 10 bolsas. Foi os meninos que foram para a Índia e mais 6 alunos da escola que se interessariam, tinham interesse, inclusive do grupo de pesquisa da gente, de interesse em aprender inglês. Então, ele pagou o curso numa instituição particular de inglês para esses meninos. Que coisa fantástica. Lindo isso, que ação, né? Então, a importância da comunidade apoiar, né?
de quem tem condição, porque a gente, mais do que CNPJ, né? Nós somos CPFs, né? Mais do que o CNPJ, um CPF importante fazer isso. É interessante que uma das perguntas que na época eu ficava, esse cara quer alguma coisa? Não, não é possível a pessoa fazer isso de graça, não tem condição. E não, você não via, eu vou fazer propaganda com esses meninos, eu vou querer que eles façam um videozinho para mim, eu vou querer pegar uma das meninas, porque ele era bonito, jovem, e as meninas lindas, bonitas também. Eu não via nada disso e eu ficava preocupada. E eu cheguei para ele e fui às claras. Eu digo, eu posso perguntar sinceramente o que você está ganhando com isso? Por que você está fazendo isso? Professora protetora dos seus alunos. Fez a ação certa. Aí ele falou, eu só estou fazendo o meu papel de cidadão, o que qualquer pessoa poderia fazer. Que bacana. Que coisa importante. Esse daí foi uma das melhores pessoas que eu conheci na minha vida. Não estou falando porque ele contribuiu. Só financeiramente, mas generosidade mesmo. Mas o papel dele, a postura dele, para mim, foi uma das melhores pessoas que eu conheci na vida. E eu nunca vi esse menino no campo político. Que bom. Né? Aí, então, o que esses alunos trouxeram, como eu falei para você, muitos deles já avançaram na vida aí. Um dos exemplos que eu dou desse grupo, o professor David, ele é concursado no Instituto Federal, doutor, terminou doutorado recentemente, e hoje ele faz o mesmo trabalho que eu fazia com eles, ele faz com os alunos dele. Que bacana. É muito lindo é uma construção. Ele entrou na universidade para ser professor de matemática, na UFAL, já ganhando bolsa, porque a CNPq, numa dessas feiras, deu uma bolsa para ele. Que bom. Aí ganhou bolsa durante o ensino médio, foi para a CNPq, dando também na universidade. Em seguida, seguiu carreira e hoje está contribuindo novamente com a educação. Uma das meninas é psicóloga, a outra é advogada. Que legal. E o outro foi para a área de penal, né? Sim. Ele foi para a área militar. Também. Não, militar, alguma coisa do tipo fora da segurança. Também é Delmiro, se eu não me engano. Delmiro, filha. Aquela viagem, essa viagem à Índia para um evento desse nível internacional, mudou mais os alunos ou mudou mais a professora? Que perguntinha você, hein, gata? Eu acho que é a minha pessoa. Não sei dizer de cadeira, assim, como é que ficou a vida deles. Foi muito importante para eles, muito, porque muitos deles nunca tinham dado... No mesmo dia foi metrô, escada rolante, avião, atravessar o mundo, né? Então, para eles, as experiências que eles adquiriram, que eu já tinha algumas delas, foi, eu acho que uma virada de chave para a vida deles. Mas, para mim, eu acredito que foi... Eu acho que pela importância, pela idade, pela minha maturidade, eu acho que foi mais importante. Eu saí mais mudada, eu cheguei com mais gana, sabe? Querendo buscar mais, querendo construir mais, querendo ser melhor, querendo ser igual o meu colega que nos ajudou a viagem. Eu penso que isso estimulou a minha vinda até aqui, sabe? O meu caminho. Muito, me mudou muito e eu sigo esse caminho. E um ponto-chave de virada que eu percebi que aquilo ali, que eu estava na Índia, representando Alagoas, numa escola de educação básica, numa cidade pequenininha, eu estava vendo a apresentação, novamente, aquele mundo de gente do mundo inteiro, e o pessoal fazendo apresentações com a cultura indiana, né? E quando eu vi aquilo ali, eu digo, caramba, eu estou na Índia. Eu estou aqui, ó, com essas criaturinhas aqui, sob minha responsabilidade, mas eu estou na Índia. Aquilo ali caiu a ficha, eu digo, eu tenho que correr atrás. Eu coloquei lá mais uma metinha nas minhas coisas de fazer antes de morrer. Que bom, que bacana. Eu queria perguntar a você sobre... Assim, eu fico vendo você falando e eu percebo que a gente está dando mais ênfase a esse momento, porque, para mim, esse momento ainda é histórico. Para você ter ideia, eu fui buscar sobre isso, né? Fui pesquisar. E, infelizmente, a gente não achou quase nada. E aí, inclusive, as matérias que foram encontradas sobre isso, acho que tem umas duas ou três sobre isso, e pasmem, não foram citados os nomes dos professores. Você, professora Luciana Tenner, tinha mais a outra professora? Era a professora que veio a óbito, Elisa. Que era de matemática, professora de matemática. Ela fazia parte da... A professora Elisa também não foi citada. Não, e ela
contribuiu tanto financeiramente também, como assim, intérprete. Só foram vocês duas? De professores. Menina, então, tecnicamente, você era a gestora daquele momento. Sim, até porque ela foi justamente como intérprete mesmo, isso. E outra, ela foi também, não vou dizer acompanhada, ela foi financiada pela UFAL, porque ela fazia parte do Instituto de Matemática. Que bom, conseguiu. E aí eles deram para ela o suporte para ela ir. E aí ela foi nos acompanhar como intérprete, porque ela era muito boa em inglês. E 2 momentos que eu posso citar a você de importância, vamos dizer, para a mídia, Sim. né? Depois que estava tudo resolvido, temos passagem e tal, o governador mandou nos chamar, o governador da época mandou nos chamar, e na época tirou uma foto conosco. Foi o que a gente conseguiu de divulgação. E mesmo nem um real também, tá? Só a divulgação. O professor... Meu Deus, minha memória está péssima depois da Covid. Tudo bem, é padrão da Covid. O professor Seton, ele também foi lá, tirou foto com a gente, mas ele deu um apoio também novamente depois. E uma entrevista que eu dei, eu acredito, não sei se para a Gazeta, para a LTV, que professores vão levar um aluno para a Índia, na babá, uma entrevistazinha de 2 minutos que passou no LTV, acabou, sabe? Falta divulgação. Eu acho que me corrija se eu estiver errada. Será que faltava a compreensão da grandiosidade daquele momento? Falta hoje. E faltava a compreensão de qualquer coisa ligada à iniciação científica na educação básica. A educação básica não fazia história. A educação básica não dava voto. A educação básica não se mostrava bonita para as pessoas. Uhum. Essa questão da divulgação provavelmente não veio porque a gente ganhou o prêmio na FEBRAS, a gente ganhou o prêmio na Mostratec, a gente ganhava credenciamento para um estado para outro. O gestor da época, no caso, o secretário de Educação da época, se ele fosse de boa, a gente ia. Se não fosse de boa, a gente não estava nem abrir processo, porque não tínhamos resultado positivo. E nós que fazíamos nossa própria propaganda, eu tirava foto, botava no Facebook, no Instagram. E eu penso que como não tinha essa... Eu ouvi de um Instituto Federal, numa apresentação de trabalho da gente, o nosso aluno respondeu, preencheu, fez tudo lá, uma banca bonitinha, e o professor disse assim, mas eu não acredito não foi você que fez, porque a educação básica não faz ciência. Nossa, que pena. Dá vontade de se esfregar na cara. E, inclusive, esse projeto que foi apresentado, que o cara disse que não fazia, na cara da gente, assim, ele foi para Londres. Com esse projeto. Com esse projeto. Então, sabe? Então faz. Aí, hoje eu vejo uma mudança muito grande, graças a Deus, porque você vê a CNPq colaborando com a educação básica, CAPES. Entramos num projeto do FACEL. FACEL? Não, a nossa... Quem é nossa mantenedora aqui no estado? FAPEL. Quando nós tínhamos uma determinada coordenadora da FAPEL, ela abriu... A primeira coisa que eu vi, assim, timidamente, abriu sua oportunidade para as escolas fazerem seus projetos, um projeto macro, um projeto mais coletivo, mas a gente fizesse um projeto e a FAPEL iria financiar. Professor, aluno, uma pessoa da instituição, enfim. Se a gente colocasse uma cadeia com 4 itens, eu era a segunda. Sim. Meu aluno era o primeiro, eu era a segunda, aí vinha o meu coordenador e vinha o professor da instituição, da universidade. Porém, fizemos o projeto, começamos a atuar, os meninos começaram a ganhar o seu troquinho, que era pouquinho, mas começamos a ganhar. Que eram as bolsas. Mudou-se a coordenação, acabou-se, cortaram do nada. Nem assim, olha, minha gente, infelizmente acabou. Não vai ser possível. Foi assim, mudou, tchau e beijo. Então, eu fiquei muito frustrada na época e eu dizia, como é que a gente vai fazer ciência e educação básica? Nós não temos oportunidade. Não tem apoio, não tem suporte. Como é que eu vou... Essa questão da divulgação, eu penso que deveria ter mais ênfase, sabe? Essa questão que você está falando agora em volta ao mundo, essas feiras científicas, essas instituições que estão abrindo espaço para o conhecimento científico ser colocado para as crianças. Criança mesmo. Vivenciado. Não é só educação básica nível médio, não. Educação básica é educação infantil. Séries iniciais, educação infantil, sabe? Séries finais. É muito lindo. Se você pegasse uma criança ali da educação infantil, desse iniciação científica para ela, fosse aumentar nesse nível, até ela chegar na universidade, você ia ver o nível dos universitários que nós teríamos. Isso. Você sabe que a gente teve
experiências de educação, de momentos de iniciação científica, eu diria de apresentação, né? Não é iniciação, de apresentação científica para crianças. Letramento, alfabetização. Isso, essa alfabetização científica para crianças da educação infantil. E assim, nós tivemos experiências incríveis. É muito interessante como uma criança se porta, como uma criança se sente quando ela acha que é um cientista. É muito lindo, é muito bacana. Por quê? Porque é essa fase que a criança é curiosa, pensa em descobertas, gosta não do... tem né? vergonha de falar em público. Exatamente. Tem uma feira científica em Recife, a Fenecite, que todo ano eu participava, um ano desse eu fui como avaliadora, mas eu ia com meus alunos participar, porque lá tem por níveis. Sim. E tem os da educação infantil. Você baba, porque são coisas, inclusive descobertas, inclusive coisas que eles inventam, sabe? E sai colocando. Você fica incrível. Se aquela criança seguir aquele caminho, sim, nós teríamos um Brasil muito melhor. Eu tive a oportunidade de visitar a FESCIAL há uns 2 anos atrás e eu vi o projeto de uns alunos do 4º ano. Cara, tão pequenininhos, muito pequenininhos, mas o projeto era tão lindo. E isso foi há uns 2 anos atrás, quando foi o ano passado, eu vi já esses meninos novamente, no 5º ano, né, já todos maiorzinhos e mais tal. Experientes. Muito experientes já, falando outro jeito, explicando outro jeito, uma coisa assim, muito bacana. E aí, quando a gente fala em educação científica, pensando nessas idades, que a gente começa desde cedo, quanto mais cedo, melhor, porque tem toda a questão da curiosidade da criança, da disponibilidade, da atenção, porque a gente sabe que conforme a criança cresce, a sua atenção muda. Mas a educação científica, ela é talento ou ela é método? Olhe, precisa dos dois, tá? O talento, você vai conseguir fazer com que aquela criança, aquele adulto, aquela pessoa que esteja ali, que tenha um talento já, você vai trabalhar aquele talento por meio do método, e esse método vai fazer alcançar o objetivo que você quer. Eu penso que tem que ter os dois e caminhando juntos, sabe? O talento vai fazer com que aquela criança esteja mais aberto para o método. O método é uma condição sine qua non para a ciência. Tem que ter método. Tem que ter método. Não tem como fugir dele. E quando você junta o método ao talento, sabe? É como se você estivesse adoçando o chazinho com mel. Mas, e se eu encontro uma criança que eu penso, uma pessoa, qualquer indivíduo, eu convivo e considero que ele não... E aí eu já ouvi, a gente escuta muito isso, né? Não é para você. Não é você não é para isso. Isso é tão para a educação pública, querida. Então não é para você, né? Isso é tão para a educação pública, né? Como se a educação pública fosse pouca coisa, né? E a gente escuta isso, mas será que eu consigo, com um método bem aplicado, eu consigo fazer uma pessoa que teoricamente não tem talento seguir o caminho da ciência? Depende de como você conduz esse processo, sabe? Primeiro você vai ter que conquistar essa pessoa. Sim. Né? E a partir dessa conquista desenvolver esse talento nela. Porque eu penso que todo mundo tem a possibilidade de aprender um pouco mais, sempre. É claro que tem aqueles mais preparados, é claro que tem aqueles que estão lá com o caminho já meio que direcionado até a estrela na testa e dizer, a gente sabe. Parece que nasceu para ser, né? Nós temos algumas pessoas, você tem conhecimento dessas crianças, que você sabe que o futuro está garantido com esse talento que ele tem. E o que não tem talento tem condição? Para a ciência, sim. Eu não vou dizer a você que uma pessoa que não tem talento para música vai conseguir cantar. Uma pessoa que não tem talento para atuar, ela vai conseguir atuar. Não vou dizer isso, tem possibilidade, mas para a ciência, sim. Porque a ciência, ela, com esse método, com os passos que ela precisa alcançar, você consegue direcioná-la, mesmo que ela não tenha o talento, sabe? Uma preocupação, por exemplo, quando a gente vai trabalhar com os alunos, escolhendo os alunos para fazer ciência com você, é ter esse olhar mais crítico, porém sensível. Como assim?
Eu tenho um aluno que eu amo, ele me chama de tia, ele me adora, ele é maravilhoso. Mas será que ele consegue? Será que ele tem talento? Até porque o método científico, ele é frustrante muitas vezes. Seguir o método, ele exige uma resiliência. Eu acho que é isso que talvez você esteja, né, falando enquanto esse talento, né? Seria essa resiliência. Essa pessoa consegue passar por tantas etapas de frustração, porque o método científico, ele exige que você recomece tantas vezes quanto forem necessárias para seguir. É trabalhoso. É trabalhoso e aí vem a questão, não é para todo mundo. Às vezes aquela criatura sabe apresentar muito bem, sabe se apresentar, tem uma oratória maravilhosa, mas na hora que ele vai fazer o processo, ele não tem a paciência, ele não tem a resiliência, ele vai querer desistir no processo, não tem talvez a dedicação. E muitas vezes não tem um comportamento necessário para que você consiga caminhar com um aluno desse. Então, essa seletiva também é importante inicialmente, né? Oportunizar que eles passem pelo processo. Certamente. Tem que dar oportunidade a todos. Parta sempre dos mais questionadores. Veja sempre quem são aqueles que têm as perguntas, que perguntam mais, as perguntas que são mais pertinentes, interessantes. Vá para esse caminho. Pegou esse menino, agora vamos preparar ele. Como é que trabalha? Como é que você faz? Você não vai ensinar a fazer o negócio, não. Você vai dar a receitinha, vai dizer, olha, primeiro você vai observar. Ok, vamos experimentar. 3, 4 formas de experimentar aquilo ali. Qual foi a melhor para você? Qual foi que você achou que deu resultado? E sempre conversando, buscando, aparando arestas. Estimulando, né? Aparando arestas. Ok, e aí você vai conseguir fazer com que esse menino consiga se apresentar porque foi ele que fez. Quando a gente faz uma coisa, a gente sabe... É verdade. A gente vê hoje, inclusive nós estamos tendo aí, em breve, né, a gente já teve concurso local, vai ter concurso na rede estadual. Um professor que nunca teve acesso a essa vivência da educação para a ciência, como é que ele pode fazer para evitar os erros do começo? Geralmente, quando o professor está começando, ele erra um pouco mais. Isso é natural do processo. Como evitar esses erros na construção da educação científica, né, nessa perspectiva de construir uma cultura de educação científica na escola? Como é que esse professor que está chegando agora na escola ou na rede, que erros ele pode evitar para que ele consiga construir uma cultura de educação científica, de pesquisa na sua escola de educação básica? Primeiro, ele tem que fazer, querer, sabe? Não desistir no primeiro não, porque não vão ter a torta e a direita. Muitas das vezes, esses não nascem dos colegas, da gestão, de quem está ali ao redor dele. Então, ele tem que, às vezes, não ouvir esses não. Sim. Saber que ele tem condição de seguir. Pronto. Curiosidade. Tem que ser curioso. Observador, porque vai ter que observar esses alunos. Quem são esses alunos que podem trabalhar comigo? Com que eu posso trabalhar aqui? Ouvir, ser um bom ouvinte, porque os alunos vão lhe dar a resposta. Que, na verdade, vem de pergunta também, né? É na forma de pergunta, na verdade. A resposta vem na forma da pergunta. Você tem que ouvir e traduzir. Exato. Ele vai perguntar, você vai dizer. É como eu fiz com o meu aluno lá. É mesmo, né? Verdade. Vamos pensar nisso. Não pode desistir, gente. E começar local. Começa ali fazendo aquela feira na tua escola, sabe? Faz uma amostra. Faz uma amostra de talento, faz uma amostra do que você tem ali. Aí pensa já numa feira que sai da escola e vai para a comunidade. Aí da comunidade já vai para a cidade. E você vai recebendo seus credenciamentos. Opa, tem uma feira nacional, e vai tem uma feira lagoana. E outra coisa, os não você vai ter sempre, inclusive, dos próprios jurados. Outra vantagem é que chega um jurado numa feira dessa e ele vai fazer perguntas que você não tinha condição. O aluno não tinha condição de saber. Ele vai ser professora. O avaliador perguntou porque eu não fiz tal coisa. Aí eu disse, o que é que você respondeu? Não, eu não fiz porque eu não sabia. Você não sabia que precisava daquilo. Então, já que tem condição, é necessário, vamos ver se dá certo. E você ouvir esses feedbacks, porque daí você também melhora o seu trabalho. Sim. Quando você vai para um outro nível, você já vai com outro pensamento, já vai com algo mais amplo. Isso. Quando você vai alcançar aquele último nível, né?
você já está com o seu trabalho praticamente pronto. Uma das coisas interessantes, não sei se você tem noção ou consideração, Janice, é que quando a gente vai para uma feira, vamos dizer, uma feira de visibilidade nacional, Sim. Existem muitos empresários. Sim. Existe muita gente que fica de olho naquelas Ideias. inovações, ideias. Sim. Eu lembro de uma das meninas, da feira que eu fui, que as meninas que ganharam a feira, elas foram contratadas pela fábrica nacional aqui de pneus, porque elas criaram um pneu feito a partir... Não, mentira, desculpa. Elas fizeram um asfalto feito a partir do resto do pneu velho. Sim. Pegaram aquele pneu, e criaram um asfalto. Acho que hoje isso seria o que a gente chama de, que acontece muito hoje, são os celeiros de startups. Então, as startups assim fazem, né? Estão sempre. Você vai olhar numa Sim, feira porque dessa são... e eles estão lá visitando. Tipo, eles podem comprar a proposta, mas o aluno tem a ideia. O aluno tem o projeto. Não sei se você lembra também há um tempo atrás, existia no programa do Luciano Huck um quadro onde ele premiava os melhores projetos científicos da educação básica. Fomos convidados, inclusive, também para fazer parte daquele... Vocês também foram convidados. Eram famosos, né? Vocês eram movimentadores, né, da ciência. A gente estava correndo sempre atrás, que é isso que um professor também hoje está na rede pública, ele vai correr atrás disso. Ele vai ficar sempre atento ao que está acontecendo ali ao redor dele. Um dos prêmios... Existe um prêmio hoje chamado Prêmio Respostas para o Amanhã. Sim. É um prêmio patrocinado pela Samsung, em que, inicialmente, o professor não vai gastar, porque eles pegam projetos, normalmente coletivos, normalmente que tragam bem para a comunidade, e eles parabenizam, mas faz lá a coleta. Sim. Os que vão passando pelas fases, o primeiro lugar, por exemplo, ganha computador para a escola, ganha computador para os alunos, ganham celulares, tablets. Isso é uma premiação financeira. E vocês vão apresentar isso fora, porém com o recurso de levar. Sim. Com hotel pago, com escola paga, financiados, do seu né? bolso. Só isso já é muita coisa, então, né? E aí, você, por exemplo, você professor, está na escola e quer participar de um prêmio desse, fica atento a esses prêmios, tem muitos. Tem da Nova Escola, da Ciência Hoje. Mas, assim, eu fiquei curiosa com a história do Luciano Huck. Não, a gente fez... Conta rapidinho o que aconteceu. Como é que foi, assim, esse convite, essa ideia? Porque, assim, essas feiras científicas acabam também a gente conhecendo os nossos coleguinhas. Claro, né? Pessoas da ciência. Então, e aí, pessoal do Pará, a gente tinha uma certa amizade. Pessoal de Palmeira, conseguiram um valor em dinheiro, eu acredito, ganharam algum prêmio, porque eles fizeram tijolo com... serragem? Não, da cana-de-açúcar. Eu sei o que é, o bagaço. O bagaço da cana-de-açúcar. Ao invés de queimar, eles utilizaram aquele bagaço, fizeram tijolo ecológico, eles fizeram ecológico. Então, ganharam dinheiro. Aí nós recebemos um convite da Rede Globo. A gente tinha um projeto que Você estava em qual escola nessa época? Lagoa da Canoa. Ainda era a mesma escola? Lagoa da Canoa eu trabalhei até recentemente, né? Eu saí de lá tem 5, 6 anos, enfim. Tá. E na Lagoa da Canoa, aí nós tínhamos um grupo, inclusive um dos meninos tinha ido para a Índia com a gente, e eles fizeram uma farinha com caju, com o bagaço do caju, porque a castanha se utilizava muito, a castanha, e o bagaço ficava lá juntando lixo, juntando mosca, sendo vetor de doença. Claro. E os meninos também vieram achar, professora, ao invés de estar juntando doença aqui, vamos fazer alguma coisa com esse bagaço de caju? Então, fizeram a pesquisa deles, estava bonitinho, e criaram uma ração para pinto. Que interessante. Aí essa ração misturava algumas coisas, fazia e dava para os pintinhos, né? E aí eles tinham, os pais deles, normalmente da comunidade, faziam o criatório e usavam essa ração. E aí nós recebemos um convite da Rede Globo para fazer um vídeo mostrando como é que funcionava o processo e tal, bonitinho. Fizemos o vídeo, mandamos o vídeo. Só que aí, quando foi para fazer, se vamos ou não, eles selecionaram, né? E a gente, tipo assim, mas chegaram até a porta. Vamos dizer que tenha, sei lá, 15 projetos, mas só selecionavam 5. Sei. Mas aí a gente mandou o vídeo e tal. Não fomos para o programa. Não apresentaram? Não. Mas aí também um monte de nossos coleguinhas não foram, né? Não, mas só o fato de você ser convidado pela Rede Globo para um programa desse, então, porque isso é muito bacana. Eles estão. E aí esse professor que está nessa, de estar na rede social, ele vai buscar uma feira, vai buscar...
A gente vai sim. ter daqui a pouco a feira no município. Sim, sim. Aqui em Arapiraca tem feiras científicas Sim, eventuais. Sim. E aí tem, na rede estadual, tem a feira científica no Encontro Estudantil. Sim. E aí tem aqui em regional, tem ir Recife. construindo, ir vivenciando. Isso. E aí não desista, gente. Projeto premiado. Nasce pronto ou nasce orientado? Você está pegando pesado, não tá? Então. É porque a cabeça fica cheia de ideias. Olha, ele não nasce pronto, não. Nenhum projeto nasce pronto. Nenhum pronto. projeto. Inclusive, quanto mais errado dá, mais possibilidade dele ser premiado tem. Interessante isso. Porque você vai, volto a dizer, errando, acertando, errando, acertando. Aí esse projeto... Ele vai se refinando. Se aprontando, se ajustando para ser premiado. Meu, mas não nasce pronto nunca. É o que a gente corre atrás, né? Mas de fato. E aí vem também a força do orientador, né? A força do professor orientador, que na sua maioria absoluta das vezes orienta sem bolsa, orienta sem estímulo, porque recentemente nós tivemos, eu digo assim, pela primeira vez, acho que ano passado, nós tivemos projetos de órgão de fomento nacional oportunizando bolsa para aluno de educação básica. Isso é muito bacana. Mas o professor não tinha. Então, não faz muito sentido, porque toda aquela demanda, toda a construção do aluno, ela só se dá, e essa é uma condição também sine qua non, só se dá na presença de um professor orientador. É o mestre orientador que conduz, que faz pensar, que faz refletir. E na ausência desse professor, esses alunos não o seguem, porque eles não têm sequer de onde ter parâmetro. E aí, o projeto premiado, ele realmente não nasce pronto, e ele efetivamente precisa ser um projeto orientado. E o orientador, o professor, ele precisa de mais reconhecimento, precisa de mais renda para isso, de mais visibilidade, e não só de uma bolsa de R$200, porque eu vou te falar ele assim, pega esse dinheiro da bolsa e compra produto por menino usar. Certamente. É isso que o professor faz. Eu penso que uma época eu me frustrei muito com isso, assim, caramba, a gente não ganha nada com isso. A gente só ganha trabalho. Sim. Só ganha falta. Só ganha falta. Eu levei com os meninos, por exemplo, viajava para São Paulo com a galera, cuidando do menino para comer, para ligar para a mãe, para tomar banho, para isso, para aquilo, gastando o cuidado a diária, de estar andando com o filho de outras pessoas. Filho dos outros, com costumes diferentes. A gente pegar o dinheiro da nossa diária e comprar comida porque não tinha dinheiro para comer dos meninos. Nossa, Sabe? Esse tipo de coisa assim. E a gente voltava e acabou. Não tem nada de dizer assim, professor, parabéns, né? Não, você tem que repor as faltas que você deixou na escola. É verdade, tem que repor. Tem que repor as aulas, tá? Tá certo. E, assim, só para finalizar essa fala daí, sim. O professor não precisa nascer cientista. Você não é cientista, você é um professor. Sim. Tá? Toma ciência disso. Você vai se ter gasto. E é frustrante algumas vezes, mas quando eu via, minha gente, meus alunos ganhando uma premiação, sendo citados, quando eu encontro meus alunos hoje avançando com alguma coisa para frente assim, você fica muito satisfeito. O meu orgulho é tão imenso que compensa. Essas coisinhas de dinheiro, que não são coisinhas, né? Mas elas acabam sendo realmente esquecidas em prol daquele aluno. Não é que é pequeno, mas é necessário, né? Relevante. Sim. Eu queria que você me falasse um pouco sobre como é que você está vendo. A gente já comentou um pouco, mas o que precisaria mudar estruturalmente? Você ainda está na sala de aula, está na educação básica. Sim. O que a gente vê a educação científica alagoana se desenvolvendo, isso é indiscutível, mas o que a gente precisaria mudar estruturalmente? Mais apoio, eu digo apoio institucional, sabe? Financeiro, de material, de recurso. Precisaria muito para estruturar esse processo. Formação docente. Formação docente para saber como esses professores devem lidar com isso. E eu penso que uma mudança, talvez, no currículo, sabe? O currículo ainda é muito engessado. Ele meio que frustra as nossas vontades, expectativas. Por exemplo, eu estou hoje dando aulas, estou na rede pública,
fui para a sala de aula, que é onde eu me realizo, sou apaixonada por sala de aula, mas hoje, esse ano, 2026, eu não tenho condição de fazer nenhum trabalho científico, porque eu tenho uma aula de biologia no 3º ano do ensino médio. Uma aula de biologia para preparar alunos para o Enem. Para o Enem. Uma aula de biologia para dar o conteúdo que eu deveria dar, mais revisão, que eu não tenho condição de fazer uma revisão. Mal tenho condições de dar o assunto que eu tenho que dar esse ano. Então, essa mudança curricular, essa oportunidade de um professor ter uma carga horária disponível para pesquisa, talvez, porque Sim. um professor da universidade, ele tem a sua carga horária de pesquisa e extensão. O da educação básica não tem. Eu tenho, vamos dizer, 40 horas, tenho que dar 27 horas aulas. E pronto. Se essas minhas 27 aulas fossem ditas assim, olha, 15 horas vai ser para você dar aula de biologia e 15 para fazer pesquisa, era outra forma de também, talvez, estruturar esse processo. Sim. Sabe? E essa formação também, porque o professor, talvez, ele precise, ele careça entender, talvez a faculdade não o prepare para lidar com uma pesquisa científica, de fato, de direito, né? E não somente um biólogo, não somente um professor de ciência, não somente um professor de química, acho que é muito importante. Mas um professor de português, de geografia. Por que não? Professor de português ou de geografia, trabalhar com iniciação científica com esses meninos também. Totalmente possível. E aí, no entendimento de que ciências são todas as áreas, não só da natureza ou química. Mas se tiver uma coisa obrigatória na escola, dizer assim, olha, gente, vocês vão ter que fazer um projeto sobre o lixo da região. A biologia faz. Professor de ciências. Ou química faz, ou de ciências faz. E qualquer professor pode. Por isso que seria interessante que tivessem algum tipo de formação para isso também. Sim. É isso. Eu acho que a gente tem... Nós teríamos, assim, coisas e coisas para a gente conversar. A educação, ela é muito estimulante, né? A gente começa a falar uma coisa, começa a pensar outras, e aí, quando a gente fala em educação para a ciência, especialmente, as nossas vivências, e eu fico muito feliz também de recebê-la aqui por isso. Eu recebo aqui profissionais do nível superior, profissionais que estão fora da sala de aula, profissionais que estão na sala de aula, mas o profissional da educação básica... Não é só porque a ciência é básica, né? Mas porque a educação básica ela tem ela é um celeiro muito fértil de ideias e propostas e situações que poderiam, sim, melhorar muito o desempenho da alfabetização científica, do letramento científico no Estado e no país. Mas a gente está caminhando para o nosso encerramento e eu gostaria de fazer uma última pergunta. Se você encontrasse a Luciana lá no início de carreira, hoje você construiu uma vivência. Se você encontrasse a Luciana lá, o que é que você diria a ela? Luli, tu vai ver coisa, minha filha, tu vai ver coisa. Você vai ver coisa. Ou então algo do tipo, minha querida, força e foco, viu? Porque vai precisar. Não, mas de verdade, eu acho que eu diria que ia ser difícil. Que ia ser difícil, mas que eu ia conseguir. O trabalho de formiguinha é um trabalho que a gente vai fazendo, construindo ao longo da carreira. São 30 anos de experiência, Sim. Então não é algo que nasceu ontem. Eu ia dizer para mim, olha, não vai ser fácil, mas você vai conseguir. Até porque, gente, se fosse fácil, você chamava miojo, né? É muito fácil. A hashtag é essa, se fosse fácil, chamava miojo. Não é fácil, mas é possível, totalmente possível. É isso. Muito obrigada, Luciana, adorei, sabe, de verdade. Que agradeço. A gente vai ficar com muitas reflexões, né? E eu acho que bom ter a oportunidade de falar de um assunto tão relevante, de uma informação tão importante que pouca gente sabia, né? A primeira equipe alagoana a visitar uma feira indiana internacional desse nível há mais de uma década atrás. E a professora Luciana Tene estava segurando esses meninos pela mão, literalmente. Literalmente. Então, e aí a gente vai encerrar o episódio de hoje dizendo que se essa vida, se essa ciência que a gente quer construir, se ela é uma ponte
Professores como a professora Luciana Tenner a gente chama de engenheiros invisíveis da travessia. A gente sustenta, né? A gente sustenta. E como educador, né, a gente precisa entender, e como professor, a nunca perder o desejo de transformar a sala de aula em um passaporte para o mundo. Compartilhem, porque tem muita gente precisando ouvir essa conversa. Educação é para todo mundo. E a gente precisa de cada clique. É isso. Até a próxima. Obrigada. Tchau, pessoal.